Fernando Mineiro zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta muda completamente o rumo do debate político nacional. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Um confronto que ninguém esperava. O Congresso Nacional estava em silêncio absoluto quando Fernando Mineiro se levantou para falar. As câmeras da TV Câmara focavam seu rosto confiante, enquanto ele ajustava o microfone. Todos os presentes sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. A sessão extraordinária havia sido convocada para discutir o projeto que dividia o país, e as galerias estavam lotadas de jornalistas e cidadãos comuns que esperavam testemunhar mais um dia de debates inflamados. Senhoras e senhores deputados, começou Mineiro com a voz firme que todos conheciam. Hoje estamos aqui para discutir o futuro do Brasil, não para ouvir discursos vazios de quem só sabe fazer vídeos para redes sociais. Todos sabiam a quem a indireta era direcionada. Na primeira fileira, o jovem deputado Nicolas Ferreira permanecia impassível, seu olhar fixo no opositor. O silêncio na sala era cortante. Alguns colegas, continuou Mineiro, elevando o tom, confundem o plenário da Câmara com um estúdio de gravação. Transformam questões sérias em memes e acham que política se faz com curtidas e compartilhamentos. As câmeras capturaram o momento exato em que Nicolas ajustou sua postura na cadeira. Seu rosto não demonstrava reação, mas seus dedos tamborilavam levemente na mesa à sua frente. Particularmente, prosseguiu Mineiro, agora com um sorriso irônico, acho fascinante como o nobre colega Nicolas consegue transformar qualquer tema complexo em uma simplificação para seus seguidores. É uma habilidade, digamos, peculiar. Risos contidos ecoaram pelo plenário. A presidente da sessão pediu ordem batendo o martelo. É com esse tipo de mentalidade superficial que querem conduzir os rumos da nação, com vídeos de 30 segundos e frases de efeito? Mineiro aumentou a intensidade. Enquanto alguns de nós passamos noites analisando projetos de lei, outros estão preocupados com filtros de Instagram e número de visualizações. A tensão aumenta à câmera, mostrou Nicolas Ferreira, anotando algo em um pequeno bloco. Seu assessor se inclinou para cochichar algo em seu ouvido, mas ele apenas fez um gesto sutil com a mão, dispensando o conselho. E o mais impressionante, continuou Mineiro, agora se voltando diretamente para Nicolas, é que quando confrontado com dados e fatos, o nobre colega recorre à tática do vitimismo, talvez porque seja mais fácil gravar um vídeo choroso depois do que debater com substância aqui e agora. A galeria reagiu com burburinho. Jornalistas digitavam freneticamente em seus notebooks. As redes sociais já começavam a repercutir as falas ácidas, mesmo antes da resposta que todos aguardavam. Peço à presidência que controle o tempo do colega, disse um deputado aliado de Nicolas. Estamos desviando do tema da sessão. A presidente respondeu. O deputado Fernando Mineiro ainda tem 3 minutos em seu tempo regimental. Mineiro sorriu, sabendo que havia conseguido provocar a reação que queria. Agradeço, senhora presidente. Como dizia antes de ser interrompido, precisamos de seriedade nesta casa. Não de influenciadores digitais brincando de fazer política. Nesse momento, a câmera capturou Nicolas Ferreira levantando a mão, solicitando um à parte. O nobre colega me concede um à parte? Perguntou Nicolas com uma calma desconcertante. Mineiro hesitou por um segundo, mas assentiu. Concedo. Mas espero que seja para contribuir com o debate e não para criar conteúdo para suas redes sociais. O confronto direto Nicolas se levantou lentamente e ajustou seu terno. O silêncio era total. Aqueles que esperavam ver o jovem deputado exaltado foram surpreendidos pelo seu tom sereno. Agradeço-o à parte, deputado Mineiro. É interessante como o senhor dedicou quase todo o seu tempo a falar sobre minha pessoa e muito pouco sobre o projeto. Em discussão, começou Nicolas, sua voz clara e firme. Talvez porque seja mais fácil atacar pessoas do que ideias. Mineiro cruzou os braços, visivelmente incomodado com a tranquilidade do adversário. O senhor menciona meus vídeos nas redes.
sociais como se fossem um crime. Permita-me lembrá-lo que estamos em 2025 e a comunicação direta com a população não é um pecado, mas uma necessidade democrática, continuou Nicholas. Enquanto alguns preferem falar apenas entre estas quatro paredes, eu acredito que o povo brasileiro merece saber o que acontece aqui dentro. A galeria reagiu com aplausos contidos. A presidente pediu silêncio. Quanto à substância que o senhor tanto menciona, prosseguiu Nicholas, agora retirando uma pasta de documentos de sua mesa. Tenho aqui os relatórios que elaborei sobre o projeto em discussão. 100 páginas de análise técnica, jurídica e econômica. Estou à disposição para debater cada linha, se o senhor estiver interessado em diálogo verdadeiro e não apenas em ataques pessoais. Mineiro descruzou os braços, visivelmente surpreso. O senhor mencionou que passo minhas noites gravando vídeos enquanto outros estudam projetos. Curioso, porque tenho aqui o registro de presença nas comissões técnicas. Nicholas ergueu outro documento. Nos últimos 6 meses, participei de 94% das sessões. O senhor compareceu a apenas 53%. Os números não mentem, deputado. Um murmúrio percorreu o plenário. As câmeras captaram a expressão de desconforto no rosto de Mineiro. Mas não vim aqui para rebaixar o nível do debate, como o senhor tentou fazer. Vim para discutir o futuro do Brasil, disse Nicholas, mantendo a compostura. E se o senhor acha que minha juventude ou minha forma de comunicação são motivos para desqualificação, então talvez esteja mais preocupado com a forma do que com o conteúdo. A revelação inesperada. Agora, já que o senhor abriu espaço para questões pessoais, continuou Nicholas, seu tom mudando sutilmente, gostaria de perguntar sobre a reunião que o senhor teve na semana passada com representantes do mesmo grupo econômico que seria beneficiado caso este projeto não seja aprovado. O plenário ficou em absoluto silêncio. Mineiro empalideceu. Tenho aqui. Nicholas tirou lentamente outro documento de sua pasta. Registros oficiais do livro de visitas do hotel onde o senhor se hospedou em São Paulo. Curiosamente, no mesmo dia, no mesmo local, estavam executivos da corporação que mais tem a perder com a aprovação deste projeto. As câmeras focaram no rosto agora perturbado de Mineiro. Os jornalistas se inclinaram em suas cadeiras, tentando captar cada palavra. Não estou fazendo acusações levianas, deputado Mineiro. Estou apenas apresentando fatos. Fatos que, diferentemente de opiniões, não estão abertos a interpretações. Nicholas então retirou um pendrive do bolso. Neste dispositivo, tem os áudios de conversas que foram legalmente obtidos pela Polícia Federal, durante uma investigação não relacionada. Áudios que sugerem uma coordenação entre certos parlamentares e grupos de interesse para atrasar a votação deste projeto. A presidente da sessão interveio. Deputado Nicholas, se o senhor possui material relevante para uma investigação, deve encaminhá-lo pelos canais apropriados. E já o fiz, senhora presidente, respondeu Nicholas prontamente. Os documentos foram protocolados no Conselho de Ética desta casa há exatamente 47 minutos, antes mesmo de eu entrar neste plenário. A virada ao burburinho no plenário aumentou consideravelmente. Deputados começaram a cochichar entre si. Mineiro, visivelmente abalado, tentou recuperar o controle. Senhora presidente, isso é uma tentativa clara de desviar o assunto. O deputado está usando táticas de intimidação e fazendo insinuações sem provas concretas. Nicholas sorriu levemente. Sem provas, deputado. O senhor ainda não viu todas as evidências, mas o Conselho de Ética verá e a população brasileira também. Mineiro tentou interromper. Isso é um absurdo, uma perseguição política. Perseguição? Interessante escolha de palavras, respondeu Nicholas calmamente. Especialmente vindo de quem começou este debate com ataques pessoais. Eu vim preparado para discutir políticas públicas, mas o senhor preferiu falar sobre minha pessoa. Agora estamos falando de conduta parlamentar. Não é perseguição, deputado. É accountability. A presidente tentou acalmar os ânimos. Senhores deputados, vamos retornar ao tema da sessão. Com todo respeito, senhora presidente, respondeu Nicholas. Acredito que estamos exatamente no tema central.
Este projeto está sendo sabotado por interesses que não são os do povo brasileiro. E é nossa obrigação, como representantes da população, expor essas interferências. Nicolas então se virou para encarar todo o plenário, não apenas mineiro. Colegas deputados, peço que olhem além das divisões partidárias neste momento. O que está em jogo é maior que nossas diferenças ideológicas. É a integridade desta casa e a confiança que o povo brasileiro deposita em nós. O discurso que mudou tudo, o jovem deputado, então prosseguiu com um discurso que capturou a atenção de todos os presentes. Quando fui eleito, muitos duvidaram da minha capacidade por causa da minha idade. Alguns, como o deputado mineiro, continuam duvidando, não pela minha idade, mas porque represento uma forma diferente de fazer política. Uma política mais transparente, mais direta, sem os acordos obscuros nos bastidores que por tanto tempo definiram o funcionamento desta casa. As câmeras mostravam rostos atentos por todo o plenário. Até mesmo os mais críticos de Nicolas pareciam absorver cada palavra. Sou criticado por me comunicar diretamente com a população através das redes sociais. Sou chamado de superficial, de influenciador que brinca de política. Mas o que alguns chamam de superficialidade, eu chamo de transparência. O que alguns veem como simplificação, eu vejo como democratização do acesso à informação. Nicolas fez uma pausa estratégica antes de continuar. Nosso país enfrenta desafios complexos que exigem soluções igualmente complexas. Mas isso não significa que essas soluções devam ser discutidas apenas em salas fechadas, em linguagem inacessível, longe dos olhos do povo. A política não pode ser um clube exclusivo para iniciados. Ele então pegou a Constituição que mantinha em sua mesa. Esta Constituição começa com as palavras: todo o poder emana do povo. Não diz que o poder emana dos gabinetes, das reuniões secretas em hotéis caros ou dos acordos fechados com grandes corporações. Diz que emana do povo. Nicolas olhou diretamente para as câmeras da TV Câmara. E é por isso que faço questão de explicar cada projeto, cada votação, cada decisão importante em termos que todos possam entender. Não porque subestimo a inteligência dos brasileiros, mas porque respeito seu direito de saber o que está acontecendo com o país deles. A confissão surpreendente neste momento, para a surpresa de todos, Fernando Mineiro pediu a palavra. Senhora Presidente, solicito direito de resposta. Quando recebeu autorização, Mineiro surpreendeu a todos com seu tom conciliatório. Deputado Nicolas, reconheço que comecei este debate de forma inapropriada. Trouxe para o plenário um antagonismo pessoal que não contribui para a discussão que o Brasil precisa. Um silêncio atônito tomou conta do plenário. Ninguém esperava esta mudança de postura. Quanto às alegações sobre encontros impróprios, não confirmo nem nego neste momento. Solicitarei que minha assessoria prepare uma resposta formal aos questionamentos levantados. Mineiro então fez o impensável. Olhou diretamente para Nicolas e disse: o senhor tem razão em um ponto fundamental. Precisamos de mais transparência. E talvez alguns de nós que estamos há mais tempo na política tenhamos algo a aprender com as novas gerações de parlamentares. A declaração causou comoção no plenário. Deputados de ambos os espectros políticos se entreolharam, surpresos, com a admissão pública. Isto não significa que concordo com todas as suas posições ideológicas, continuou Mineiro. Continuaremos em lados opostos em muitas questões, mas reconheço que sua forma de comunicar diretamente com a população traz um elemento de accountability, que sim é necessário em nossa democracia. A repercussão nacional às redes sociais explodiram instantaneamente. O momento foi transmitido ao vivo e compartilhado milhões de vezes em questão de minutos. Analistas políticos entraram em programas de TV para comentar o que chamaram de ponto de virada na política brasileira. O que vimos hoje foi mais que um embate parlamentar, comentou um renomado cientista político em um canal nacional. Foi o confronto entre dois modelos de fazer política: o tradicional, baseado em articulações nos bastidores, e o emergente, fundamentado na comunicação direta e na prestação de contas pública. Enquanto isso, no plenário,
a presidente da sessão anunciava: diante dos fatos apresentados e da gravidade das questões levantadas, esta presidência determina a suspensão temporária da votação deste projeto e solicita à Corregedoria da Casa que analise com urgência os documentos apresentados pelo deputado Nicolas Ferreira. A decisão foi recebida com aplausos por grande parte dos parlamentares. As galerias, lotadas de cidadãos, também se manifestaram positivamente. O legado do confronto nos dias seguintes, o vídeo do confronto ultrapassou 50 milhões de visualizações. Jornais de todo o país estamparam em suas capas imagens do momento em que Nicolas apresentou os documentos e da subsequente admissão de Mineiro. Mais importante que a repercussão midiática, porém, foram as consequências práticas. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada para investigar a influência indevida de grupos econômicos nas decisões legislativas. O projeto em questão foi reexaminado com critérios mais rigorosos de transparência. Nicolas Ferreira, que já era uma figura polarizadora na política nacional, consolidou-se como um símbolo da renovação política. Suas redes sociais, antes criticadas como plataformas de autopromoção, passaram a ser vistas como ferramentas legítimas de prestação de contas e comunicação direta com a população. Em entrevista exclusiva após o episódio, ele declarou: "O que aconteceu naquele plenário não foi uma vitória pessoal minha sobre o deputado Mineiro. Foi uma vitória da transparência sobre os acordos obscuros, da prestação de contas sobre os privilégios, e principalmente foi uma vitória do povo brasileiro, que tem o direito de saber o que acontece nas instituições que deveriam representá-lo." Fernando Mineiro, por sua vez, enfrentou um processo no Conselho de Ética, mas surpreendeu novamente ao anunciar uma mudança em sua forma de atuação parlamentar. Este episódio me fez refletir profundamente sobre minha trajetória política. Cometi erros, sim, mas ainda acredito na política como instrumento de transformação social. A partir de agora, comprometo-me a uma atuação mais transparente, mesmo que isso signifique desagradar antigos aliados. A transformação do cenário político, episódio entre Nicolas e Mineiro, acabou transcendendo o embate individual e provocando uma reflexão nacional sobre as práticas políticas. Movimentos de renovação política ganharam força e uma nova geração de candidatos surgiu inspirada pelo exemplo de comunicação direta e transparente. As grandes corporações, antes acostumadas a influenciar decisões nos bastidores, passaram a enfrentar um escrutínio público sem precedentes. Projetos de lei que aumentavam a transparência das relações entre poder público e setor privado foram aprovados com apoio multipartidário. 6 meses após o confronto histórico, uma pesquisa nacional revelou um dado surpreendente. A confiança dos brasileiros nas instituições democráticas havia aumentado significativamente. Era a primeira inversão positiva nesse indicador em mais de uma década. Cientistas políticos de várias universidades publicaram estudos analisando o que chamaram de efeito Nicolas, a capacidade de utilizar novas formas de comunicação, não apenas para popularidade pessoal, mas para efetivamente mudar práticas políticas arraigadas. O próprio Nicolas, ao comentar este fenômeno, foi caracteristicamente direto. "Não inventei nada novo. Apenas trouxe para a política o que deveria ser óbvio. Quem exerce cargo público deve satisfações à população, não a grupos de interesse. E essa prestação de contas precisa ser feita em linguagem acessível, não em códigos que só iniciados entendem." O desfecho inesperado ao capítulo final desta história ocorreu 1 ano após o confronto inicial. Em uma sessão solene do Congresso Nacional, foi aprovada uma lei que revolucionou as regras de transparência pública no Brasil. A legislação, que ficou conhecida popularmente como Lei da Transparência Total, estabelecia mecanismos inéditos de controle social sobre a atuação de parlamentares. Para surpresa de muitos, o projeto tinha 2 autores principais, Nicolas Ferreira e Fernando Mineiro. Em um gesto simbólico, os 2 deputados, antes antagonistas ferrenhos, subiram juntos à tribuna para defender a proposta. Fernando Mineiro foi o primeiro a falar.
Esta lei não existiria se eu não tivesse sido publicamente confrontado pelo deputado Nicolas há um ano. Por vezes, precisamos de um choque de realidade para enxergar o óbvio. A política brasileira precisava, e ainda precisa, de uma transformação profunda em suas práticas. Quando chegou sua vez, Nicolas surpreendeu ao reconhecer o mérito do antigo adversário. O deputado mineiro demonstrou uma grandeza rara na política ao transformar uma derrota pessoal em uma vitória para o país. Esta lei não é minha, nem dele, é do povo brasileiro, que há tanto tempo exige mais transparência de seus representantes. A cerimônia de sanção da lei foi transmitida ao vivo para todo o país. Comentaristas políticos foram unânimes ao classificar o momento como histórico e transformador. Um deles resumiu o sentimento geral. O que começou como mais um embate político acalorado se transformou em um divisor de águas na história recente do Brasil. Da próxima vez que alguém disser que a política não pode mudar, que os vícios são insuperáveis, lembrem deste caso. 2 adversários que, a partir de um confronto intenso, foram capazes de liderar uma transformação sistêmica. O episódio entrou para os livros de história política do Brasil como exemplo de como o confronto democrático, quando conduzido com princípios e evidências, pode levar não à destruição do adversário, mas à construção de um sistema mais justo e transparente para todos. E nas redes sociais, o vídeo do confronto original continuou a circular, agora com uma nova descrição: o dia em que a política brasileira começou a mudar de verdade. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.